Na história da Escola da Vila, tinha uma certa tradição de que sempre alguns marcos da história, mudanças importantes que aconteciam no projeto, serem registradas, divulgadas através de publicações. Então, a gente tem várias publicações, quem acompanha a história da Escola da Vila sabe que desde os anos 80 que a gente faz publicações, primeiros passos, as primeiras letras, depois os cadernos da Escola da Vila, enfim, tem vários. E quando chegou próximo da escola completar 30 anos, como vamos comemorar, surgiu a ideia de que se fizesse um livro comemorativo. Nós já tínhamos feito nos 20 anos o livro com os trabalhos de arte dos alunos, tinha a revista Vila 21, tinha várias coisas. Então, a Ana Maria um dia me chamou e me disse que a ideia era fazer um livro e que elas queriam, né, a direção da escola, que eu assumisse esse produto para comemorar, para ser lançado esse livro no ano seguinte, que é quando a escola faria 30 anos. Então se faria uma festa e esse livro seria então distribuído para os professores e todos os profissionais que viessem, comemorar com a gente nessa festa. Bom, foi um ano de correria, porque em um ano fazer um livro, então ficou aberto de como seria esse livro, que seria para eu ter essa ideia. Eu então pensei que seria interessante, era um livro dos 30 anos da escola, então que fosse um livro que, ao mesmo tempo que marcasse os 30 anos da escola, não fosse um livro histórico, o que passou, mas que fosse um livro que olhasse para o que vem depois, né. Então, propus para a direção fazer um livro, convidar para as pessoas, para escrever, né, pessoas que tivessem participado dessa história, fazendo seminários internacionais, coisas que a gente fez no centro de formação e que foram importantes para o desenvolvimento da escola. Desde quando a escola surgiu, todos aqueles que colaboraram com a escola. Mas a minha ideia era que fizessem artigos, mas não falando de quando eles colaboraram, mas nesse momento dos 30 anos, o que que eles pensavam para o futuro da educação, porque todos eram pesquisadores, trabalhavam com foram muitas pessoas que colaboraram com a gente, e isso inclusive está no prefácio do que eu escrevi para o livro, eu marquei, eu fiz questão de dar nome a todas as pessoas que contribuíram. Nem todos puderam participar, até porque a gente não tinha mais contato com eles, e eu não consegui, então, a minha ideia foi ter 30 participações, procurar 30 pessoas que pudessem, não cada um com seu ano que veio, não era assim: "Ah, veio tal ano", não, 30 pessoas, pessoas que contribuíssem. Então, fiz uma carta, uma base padrão, dizendo isso, que nós gostaríamos de saber, que estamos fazendo esse livro, se as pessoas, eh, podiam colaborar, seria uma colaboração, mandando um artigo, mas que eu não desejava que fosse um artigo histórico, mas sim que cada um que pudesse contribuir, contribuísse contando o que é que eles estavam trabalhando, como é que eles estavam prevendo as suas pesquisas para o futuro. O que eles estavam fazendo naquele momento e que ia ser implementado, talvez, no futuro. Aí fiz as cartas, sem saber se eu ia conseguir todo mundo. Então, eu fiz a carta e mandei para todas essas pessoas que ainda tinham contato. E aí de uns peguei com outros, enfim. E fiquei esperando a resposta. À medida que eles foram respondendo que podiam, eu pedia que mandasse então o artigo. Então os artigos foram chegando e aí a gente então tinha que a maioria deles eram artigos, escritos ou em francês, ou em inglês, ou em espanhol, a maioria em espanhol, porque muitas pessoas contribuíram, estavam ligadas à Universidade de Barcelona, né, a Faculdade de Barcelona, por causa da influência do César Coll, também com toda a construção do construtivismo e tal. Então, o trabalho foi esse, a ideia foi essa, então eles mandavam os artigos, eu lia, mandava para o tradutor, revisava a tradução, mandava para eles, esperava o retorno, o ok, e aí foi assim, em um ano, e a Ana sempre me dizia: "Esse livro tem que estar pronto em março". Sério, eu falei: "Não, deixa comigo". E foi indo, felizmente deu tudo certo, e a gente fez aí convidamos uma profissional que já tinha trabalhado com a gente quando refizemos a marca,
do centro nos anos 90, Eliane Stephan, para ela fazer design, né, para ela fazer para ela fazer uma proposta de design, que ela trabalhava com essa coisa também, não só com marcas, mas também com já tinha trabalhado na Folha de São Paulo, até com a coisa de design gráfico, no projeto gráfico, né, ela fez o projeto gráfico e convidamos o Cláudio Creti, que era professor de artes e artista plástico, perguntando se ele poderia contribuir com alguma coisa que ilustrasse, que fosse as ilustrações fosse obra de arte, e ele que tinha recentemente, há algum tempo, lançado umas formas em acrílico muito bonitas, que até a escola terminou comprando uma, se eu não me engano tem uma na escola. Enfim, e ele então deu a imagem, a fotografia dessas obras, que são as que marcam a passagem dos capítulos, né. Isso também tá anotado lá. E bom, e aí quando ficou tudo pronto, a gente sabia que é o livro de 30 anos e tínhamos então que botar um nome. 30 anos da Escola da Vila, eu me lembro que a Eliane mandou várias capas, várias propostas de capas para escolher e tal, 30 anos, Escola da Vila e tal. E aquilo me incomodava um pouco. Aí a gente fez uma reunião na casa da Eliane Stephan, eu, ela e o Cláudio, para poder posicionar as imagens, tal, olhar a coisa final e escolher capa, porque várias pessoas opinaram: "Ah, essa é melhor, aquela é melhor", tal. Então a gente foi lá e no que estava, examinando, eu falei: "Olha, para mim o que gosto mais é essa que é menos quadradinha, assim", bom, enfim, uma lá que não tinha feito muito sucesso aqui, mas olha, eu gostei dessa, mas e o título, como fica, tal. E aí eu fiquei falando com eles, eu falei: "Não, porque a ideia não é". Era uma coisa que tem que dizer que a gente não quer saber do passado, a gente está olhando para o futuro. Então isso que a gente está produzindo aqui são olhares para o futuro. São pessoas olhando para o futuro. Aí esse é o nome. Então são 30 olhares para o futuro. São 30 olhares para o futuro. Foi aí que na verdade surgiu dessa conversa, porque na hora que eu fui definindo a minha ideia de montagem do livro, o título veio nesse nessa conversa, então ficou a gente escolheu, fez a capa, 30 anos para o futuro, e apresentou e foi aprovada pela direção da escola, e foi assim que surgiu o livro. E a capa e o título né, esse nome, porque eu acho que é bacana. E é legal que vocês vão retomar essa ideia como novos olhares, né, porque as pessoas que muitas dessas pessoas que contribuíram nesse livro continuam trabalhando, continuam olhando para o futuro, que educação que não olha para o futuro, educador que não olha para o futuro, não é educador. Tem que olhar para o futuro para poder educar as novas gerações, né, então, eu acho que é um bom título. Eu continuo atenta e olhando sempre para uma questão educacional que eu acho que não é muito presente, nunca foi muito presente na educação, e eu acho que cada vez mais é necessário que a escolha que é a coisa da formação ética dos alunos. Eu acho que tem muitos temas atualmente que estão incluídos, tem a questão da diversidade de pessoas, diversidade de raças, diversidade de culturas, mas eu acho que as escolas meu sonho era que as escolas tivessem como eixo de todo o trabalho, que eu acho que é uma coisa fundamental para o futuro, criar as novas gerações, mas, que elas pudessem conviver mais com a diferença, que eles pudessem compartilhar mais as suas coisas e cooperar uns com os outros. Eu acho que são 3 coisas fundamentais, eu tenho pensado e tenho falado muito sobre isso. Acho que conviver, compartilhar e cooperar são 3 eixos fundamentais. Então, eu almejo uma educação que os alunos se tornem mais cooperativos, convivam melhor com as diferenças e compartilhem mais o que têm, sabe. Compartilhar, conviver e cooperar é o que eu almejo que seja. Eu não sei se isso é possível, porque o mundo está difícil, está
parece que caminha para guerra, para briga, para competição, ou porque é o oposto do que eu almejo, né. E então eu sinto falta disso e eu fico almejando isso, já venho falando isso há algum tempo, continuo desejando que as escolas pudessem olhar para essa tríade, conviver, compartilhar e cooperar.